No dia 27 de março de 2026, o sistema financeiro global por pouco não quebrou. Hoje a gente vai mergulhar em como um único dia de caos absoluto conseguiu revelar as rachaduras da nossa economia e por que isso importa e muito. A pergunta que fica é: como é que uma mudança na política de juros lá no Japão, uma guerra do outro lado do mundo e uma briga comercial, como é que tudo isso se junta para criar um caos global? Parece roteiro de filme, né? Mas foi exatamente o que aconteceu. E a resposta, bom, ela está em quão absurdamente conectado o nosso mundo financeiro se tornou. É bom guardar essa data, 27 de março de 2026. Nesse dia, os mercados não entraram em pânico total, não. Foi algo mais estranho, uma desordem organizada. Imagina um navio numa tempestade daquelas, onde todo mundo está correndo para tapar os buracos, mas ninguém sabe se o navio vai de fato afundar. A sensação foi mais ou menos essa. Para a gente entender essa confusão toda, vamos seguir essa trilha aqui. Primeiro, qual era o cenário global? Depois, os 3 gatilhos que deram início a tudo. Aí a gente vê o impacto nos mercados, como o Brasil foi atingido em cheio e, no fim, o que dá para aprender com um dia como esse. Certo. Vamos ao que interessa. É importante pensar nisso não como um único golpe, mas como 3 socos ao mesmo tempo. Nenhum mercado no mundo estava preparado para a convergência de 3 crises gigantescas batendo no sistema de uma vez só. E aqui estão os 3 ingredientes do desastre. De um lado, o dinheiro barato que vinha do Japão de repente acaba. Do outro, uma guerra que bloqueia o fluxo de petróleo. E para fechar, uma guerra comercial que bagunça as cadeias de produção. Sozinhos, cada um já era um problemão. Juntos eles formaram a tempestade perfeita. Vamos começar com o primeiro dominó e talvez o mais complexo de todos, o Japão. O país que por décadas foi a fonte de dinheiro barato para o mundo inteiro, de uma hora para outra, fechou a torneira. E isso basicamente sugou a liquidez que mantinha o sistema global de pé. Então, por muito tempo, os títulos do governo japonês, os famosos JGBs, funcionaram como uma fonte de dinheiro quase de graça para o mundo todo. Grandes investidores pegavam dinheiro emprestado no Japão com juros baixíssimos para investir em outros lugares e ganhar mais. Era uma peça-chave do quebra-cabeça financeiro global. E aqui está o choque. A taxa de juros simplesmente disparou. Em só um ano, o custo para pegar dinheiro emprestado no Japão mais do que dobrou. Pensa só, é como se uma conta mensal, do nada, ficasse 2 vezes mais cara. Foi isso que aconteceu com investidores gigantes. E para pagar essa conta, eles tiveram que sair vendendo tudo o que tinham em outros países. Daí começa o efeito em cascata. E só para ter uma ideia da escala do problema, a gente está falando de um mercado de 8,4 trilhões de dólares. Quando um mercado desse tamanho treme, o efeito contágio é imediato e global. É como se um ralo gigante se abrisse e começasse a sugar o dinheiro do sistema. E como se o problema no Japão já não fosse o suficiente, enquanto o sistema financeiro se afogava, 2 eventos geopolíticos vieram e jogaram mais gasolina no fogo. Primeiro, no Oriente Médio, um conflito militar simplesmente fecha o Estreito de Hormuz. O impacto em cascata é brutal. 20% do petróleo mundial bloqueado. 1/3 dos fertilizantes paralisado. A produção do Iraque despencando. Num piscar de olhos, o mundo tinha uma crise de energia e de alimentos nas mãos. Ao mesmo tempo, a guerra comercial entre Estados Unidos e China escalou feio. A China restringiu a exportação de terras raras, que são minerais essenciais para toda a indústria de tecnologia. Em resposta, os Estados Unidos foram lá e impuseram uma tarifa de 10% em todas as importações. O resultado? As cadeias globais de suprimentos foram gravemente interrompidas. Com esses 3 choques acontecendo ao mesmo tempo, o pânico se instalou. Agora vamos ver como essa onda de medo foi se movendo pelos mercados financeiros do mundo, do leste para o oeste. A Ásia, claro, sentiu o golpe primeiro. A bolsa do Japão caiu, pressionada pela sua própria crise. A da Coreia do Sul, que depende muito de energia e exportações, despencou. O clima era de risk-off, ou seja, ninguém queria correr risco. A ordem era vender tudo e buscar segurança. A crise então desembarcou na Europa, que enfrentou o que os analistas chamaram de duplo estrangulamento. De um lado, o custo da energia subindo por causa de Hormuz. Do outro, as novas tarifas americanas. Os principais índices, como o DAX da Alemanha, sentiram o baque. E antes mesmo de Wall Street abrir, os contratos futuros já pintavam um cenário bem feio. O futuro do S&P 500 caía quase 2%.
Era um sinal claro de que a onda de vendas ia atingir a maior economia do mundo com força total. E esse gráfico aqui mostra o medo virando o número. O VIX, conhecido como índice do medo, disparou. E o mais preocupante era o VIX dos mercados emergentes, que foi ainda mais alto. Basicamente, o mercado saiu de um estado de complacência, de tá tudo bem, para um de pânico quase total. Ok, até agora a gente falou do cenário global, mas como essa tempestade abstrata se parece na prática? Vamos focar em um país que foi atingido em cheio por ela, o Brasil. O Brasil foi pego numa situação especialmente vulnerável. Além de sofrer com a fuga de capital que atingiu todos os emergentes, o país lidava, ao mesmo tempo, com um escândalo bancário interno gigantesco. Era um verdadeiro incêndio doméstico no meio da tempestade. O ponto crucial é este. Enquanto o mundo pegava fogo, o sistema financeiro brasileiro lidava com o colapso do Banco Master. O problema se alastrou para o Banco de Brasília, o BRB, que precisou de um resgate bilionário do governo. Isso criou um medo de contágio que minou a confiança interna exatamente quando o país mais precisava dela. Ok, a gente viu todas as peças desse quebra-cabeça. Mas qual é a grande lição aqui? Por que um único dia como esse importa tanto? Essa citação, tirada do relatório que inspirou esta análise, resume perfeitamente o desafio daquele dia. Não era um caos total, mas uma desordem organizada, onde as regras antigas já não valiam e a capacidade de se adaptar era tudo. No fim das contas, a grande lição é esta. A hiperconectividade que move a nossa economia global é também a sua maior vulnerabilidade. O choque no Japão, a guerra no Oriente Médio e a disputa EU-China provaram que nenhum mercado, por mais distante que pareça, é uma ilha. E isso nos deixa com uma reflexão final. Dias assim são raros, é verdade, mas eles acontecem. E nos obrigam a perguntar, quando todos os dominós caem ao mesmo tempo, o quão resiliente é, de verdade, o sistema global do qual todos nós dependemos? Fica a pergunta no ar.